Vamos falar sobre os primeiros passos, né? Como iniciar no Blue Sky Plan, a parte básica, né? Onde a gente precisa dominar toda vez que a gente vai abrir um exame. Pode ser um escaneamento, pode ser uma tomografia, podem ser os dois, né? A primeira coisa que a gente vai fazer normalmente, né, é ir para a parte de guias cirúrgicas quando a gente vai para a parte de cirurgia, implantodontia ou cirurgia oral, tá? Então, clicando no guias cirúrgicas, a gente tem três opções, tá? Eu costumo ir pela do meio, porque aqui ele automaticamente já me joga depois para importar modelo, tá? Se for necessário. Então eu clico, né? Vou até na minha pasta aqui de exames, vou encontrar o paciente que eu quero fazer a importação, né? E vou até achar o meu DICOM, tá? Então a primeira etapa ali, quando eu clico no item do meio, é abrir o DICOM. Dou um duplo clique em qualquer um deles, tá? E espero o software ele fazer a montagem. A partir do momento que ele abre essa janela, a gente dá um OK, tá? E aí a gente tem essa imagem aqui aberta, tá? Nesse momento é importante a gente fazer alguns ajustes, tá? Porque muitas vezes a radiologia nos manda com algumas linhas, né, incorretas, alguns planos às vezes incorretos, né? Então, geralmente, quando eu recomendo para que seja feito aqui um ajuste, sempre deixar o plano oclusal, né, ajustado, nem tanto plano de Camper ou a linha bipupilar, né, a bipupilar sim, né, para que a gente tenha uma ideia no momento de encerramento, mas o plano aqui oclusal é para que no momento que o software faça a reconstrução eu tenha as parasagitais numa posição um pouco mais adequadas, tá? Aqui fazer alguns ajustes, né, do ponto da vista axial e aqui da vista frontal, né, sempre tentar deixar a linha bipupilar, ou a gente pode usar como referência os infraorbitários para deixar isso aqui alinhado, que a gente consegue ter uma ideia de plano incisal, plano oclusal, tá? Eu costumo deixar em MP porque é mais fácil de enxergar do que esse RTG, mas tanto faz, tá? E a gente dá um OK. A partir daí a gente vai ter o software aberto. E aí o software ele nos orienta aqui algumas questões, né, automaticamente. Importar o modelo STL, né, tomografia, escaneamento de tomografia, né, da impressão, né, ou até um modelo aqui, tem essas opções. Geralmente a gente vai ter um modelo STL, né, do escaneamento intraoral, né, que a gente vai dar aqui um OK. Vamos na mesma pasta do paciente. Tá? Mesma pasta, a gente vai encontrar o STL nesse caso, que é o caso cedido pelo próprio no site do Blue Sky Plan, né? Tem só a arcada da mandíbula, mas a gente quando faz escaneamento, a gente sempre faz maxila e mandíbula e o processo é o mesmo aí para fazer o alinhamento. Então, a gente aguarda aí o próprio software fazer um alinhamento automático, tá? Então eu indiquei ali que era uma mandíbula e agora eu espero ele fazer um alinhamento automático. Toda vez que eu fizer o alinhamento automático, eu preciso checar eu preciso conferir, né, se o match, né, a sobreposição foi ideal, né? Geralmente a gente vê isso quando você tem uma malha, né, tigrada, né, entre o STL e o DICOM, e principalmente na janela axial, aqui na parasagital, desculpa, e na parasagital, e ver o acompanhamento da linha
né, do escaneamento, que é a linha, com a tomografia, se ele está suficientemente adequado, tá? Normalmente o software ele faz um bom encaixe, tá? Ou você pode fazer aqui os pontos, ligar pontos através, se caso não tiver muito correto, clica em pontos, aperta Shift, vamos aguardar a mão. E aí o software ele vai nos abrir essas duas janelas, uma janela aqui com a tomografia, né, um modelo da tomografia, e a outra com um STL, tá? Para fazer esse alinhamento, a gente vai apertar Shift e clicar nos pontos que são incomuns entre as duas as duas janelas, tá? Então eu fiz aqui pulando dente a dente, um dente sim e dente não, tá? E aí eu vou dar um OK, vai fazer o cálculo e vai montar remontar essas duas arcadas. Tá? E aí ele pode corrigir, pode melhorar, pode piorar, depende aí da avaliação, tá bom? A partir daqui, a gente vai fazer um alinhamento das janelas, tá? Esse é um primeiro passo que a gente vai fazer, porque normalmente essa reconstrução aqui panorâmica, que é essa risca aqui, ela não é bem delimitada ou muitas vezes não pega a nossa área de interesse. Então a gente vai até nossa área de interesse através dessa linha azul, tá? Se não tiver ativado essas riscas, clica nesse ícone aqui, tá bom? E se não tiver com as janelas assim, venham em ferramentas, ver, perspectiva e usar aqui, ó, tangencial 5, que aí eu vou ter 5 janelas aqui, tá? Então, para eu fazer esse alinhamento aqui, eu quero ver mandíbula, no caso aqui é a mandíbula, eu vou clicar aqui em desenhar curva dentária, e aí eu vou até lá atrás, coloco aqui a linha da axial, né, em que eu pegue todos os dentes, e vou até lá, desde lá atrás, e vou desenhar a minha linha panorâmica clicando com o botão esquerdo, tá? E dando um ESC logo depois que eu estiver satisfeito com isso. A partir do momento que eu der o ESC, ele vai remontar aqui o meu plano, aqui, a minha janela panorâmica, tá? Eu posso abrir, através dessa bolinha, abrir e fechar a janela, como eu posso também mudar algo aqui dessa janela nos quadrados. Se eu clicar nesse ícone aqui, ele vai reconstruir toda a malha que estiver entre as duas riscas aqui. Se eu afinar um pouco, ele vai simplificar. Se eu alargar, ele vai sobrepor mais cortes. Ok? A partir desse ponto, a gente vai delimitar, trabalhando em mandíbula ou trabalhando em regiões de maxila em que eu tenha alguma estrutura vascular, nervosa, em que seja de relevância, eu possa identificar com a tomografia, a gente vai fazer a identificação dela. No caso aqui, a gente vai fazer o desenho do alveolar inferior, colocando adicionar alveolar, abrindo essa janela. A partir do momento que tiver a janela aberta, eu posso ir no detectar, tá? Então eu vou detectar nervo e ele vai me pedir aqui para que eu vá até o forame mentual, geralmente entre primeiro e segundo molar, segundo pré-molar, desculpa. E aí encontrando, eu clico dentro da janela. Para eu fazer algumas movimentações das janelas, tá? E aí ele vai fazer um cálculo automático aqui, e que normalmente quando a mandíbula ela é muito pouco cortical ou a medular é muito frouxa, o software ele não faz um bom cálculo. Então a gente precisa sempre ir corrigindo e manipulando aqui essas bolinhas, tá? Para alinhar, tá? Sempre fazer esse alinhamento aqui. No mouse, o botão
da direita para clicar o botão da direita para cima e para baixo dá o zoom, tá? Apertando o botão do scroll, eu movimento, né, em um plano, e se eu girar o scroll, eu movimento as minhas janelas de acordo com o que eu tenho delimitado aqui de cortes, tá? Eu posso mudar aqui qual é a distância entre os cortes, eu posso diminuir ou ir até 0.01, então que esses cortes aqui, que são relacionados a esses cortes parasagitais, vão estar mais próximos. Tá? Se eu colocar 2, você distancia cada corte. Sugiro sempre que esteja de 1 milímetro ou menos, tá? Para a gente não perder a informação do exame. Tá? A outra forma de se desenhar o alveolar inferior, tá? É ir em adicionar nervos, e aí a gente desenha nosso próprio alveolar, tá? Dando zoom, eu vou movimentando a janela e clicando com o botão esquerdo aonde eu quero os pontos do alveolar inferior. Eu vou avaliando na tomografia. Tá? Eu posso bloquear o meu nervo, tá? E a partir daí eu tenho o nervo desenhado aqui. Se eu vier nesse ícone, clicar em pré-definições e MP, ele vai me dar uma reconstrução, né? Movimentando aqui a gente vê a intensidade dessa reconstrução, né? A gente consegue ter uma visão de transparência, né, desse exame. A partir daqui eu tenho o exame montado, né, depois de fazer todos esses alinhamentos. E aí eu posso ir para a parte de enceramento, em que eu posso colocar dentes, tá? Ou eu posso ir para a parte de implantes. Para eu ir para a parte de implantes, tenho garantia de que estejam no modo avançados da guia cirúrgica, que pode ser tanto por aqui, quanto pelo módulo guia cirúrgica avançadas. E aí vai abrir o ícone do implante, em que a gente pode tanto selecionar as empresas que tem de implantes já na biblioteca, quanto confeccionar, né, personalizar aqui um implante. Tá? Eu acho que aqui entra um básico inicial para que você possa ter essas informações e poder iniciar na Blue Sky Plan. Essa versão é o 4.75, se eu não me engano, tá? 5, que é a versão mais nova aqui, eu estou falando em agosto de 2020. Tá? Então aqui é onde a gente pode trabalhar nesse início com Blue Sky Plan. Tá? Existem muitas outras ferramentas que aí a gente pode abordar em outros temas. Peçam aí quais são os assuntos de interesse, que eu vou abordando aí de acordo com a necessidade.